atmosfera terrestre, Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e Luz. Esta é a edição de número 26 de 2022 do programa Verdade e Luz. Neste programa, contamos com a minha presença, André Reis, as participações de Edgar Tão, João Boreço e a de Gilberto Silva, dirigindo os trabalhos técnicos. Queremos agradecer a sua audiência, a sua participação, nos prestigiando em toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz, disponível através do endereço www.webradioverdadeluz.org.br e também pelo nosso canal do YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Drogamel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa a seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Drogamel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Drogamel, um doce atendimento. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários e reflexões sobre temas atuais, contribuindo para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, apresentamos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje trazemos a página intitulada Memória Além Túmulo, extraído do livro Religião dos Espíritos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Em nosso estudo da codificação espírita, daremos continuidade aos comentários e reflexões sobre o livro segundo de O Livro dos Espíritos, que trata do mundo espírita ou dos espíritos. Estamos no capítulo 4 da pluralidade das existências. O item é o 9, ideias inatas, e as questões 221 e 221A. E vamos também, para completar o estudo da noite, escolher duas questões do livro O Consolador, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, as questões 118 e 131. E no quadro Momento Evangélico, levamos a você a mensagem do Espírito Emmanuel, constante no livro Fonte Viva, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, com a lição de número 43, intitulada Linguagem. No diálogo à luz do Espiritismo, utilizamos o livro Atualidade do Pensamento Espírita, do Espírito Viana de Carvalho, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Estamos no capítulo 7, Ciências Filosóficas e Psicológicas à Luz do Espiritismo, hoje o item Psicologia. Agradecemos sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz.
No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. No editorial de hoje, extraído do livro Religião dos Espíritos, Memória Além Túmulo. Automaticamente, por força da lógica, elege o homem na contabilidade uma das forças de base ao próprio caminho. Contas maiores legalizam as relações do comércio e contas menores regulamentam o equilíbrio do lar. Débitos pagos melhoram as credenciais de qualquer cidadão, enquanto que os compromissos menosprezados desprestigiam a ficha de qualquer um. Assim também, para lá do sepulcro, surge o registro contábil da memória como elemento de aferição do nosso próprio valor. A faculdade de recordar é o agente que nos premia ou nos pune ante os acertos e os desacertos da rota. Dessa forma, se os atos louváveis são recursos de abençoada renovação e profunda alegria nos recessos da alma, as ações infelizes se erguem além do túmulo por fantasmas de remorso e aflição no mundo da consciência. Crimes perpetrados, faltas cometidas, erros deliberados, palavras delituosas e omissões lamentáveis esperam-nos a lembrança, impondo-nos em reflexos dolorosos o efeito de nossas quedas e o resultado de nossos desregramentos, quando os sentidos da esfera física não mais nos acalentam as ilusões. Não ouvideis assim que, além da morte, a vida nos aguarda em perpetuidade de grandeza e de luz, e que nessas mesmas dimensões de glorificação e beleza, a memória imperecível é sempre o espelho que nos retrata o passado, a fim de que a sombra reinante em nós se dissolva nas lições do presente, impelindo-nos a seguir, desenleados da treva, no encalço da perfeição com que nos acena o futuro. Verdade e Luz. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita. Valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. Vamos agora ao nosso quadro de estudo das obras básicas. Estamos estudando o Livro dos Espíritos. Estamos no livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 4, da pluralidade das existências, item 9, Ideias Inatas. E nós vamos encerrar esse item hoje com 2 questões. Na verdade, uma questão com desdobramento, né? Então, a primeira questão é a 221. Há uma lembrança retrospectiva que deve o homem, mesmo no estado de selvagem, o sentimento instintivo da existência de Deus e o pressentimento da vida futura? João. E o Espírito Verdade responde: é uma lembrança que ele conserva daquilo que sabia como espírito. Encarnar, mas o orgulho frequentemente abafa este sentimento. Bom,
Nós sabemos que antes das diversas encarnações, todos nós passamos por uma preparação intensiva à volta ao corpo material. E tudo fica gravado, juntamente com as leis de Deus, nas nossas consciências. E de acordo com nossa necessidade de progredir, visando sempre a nossa evolução, nós vamos fazendo com que tudo vá despertando no nosso íntimo, pouco a pouco. A nossa consciência, podemos dizer assim, ela é um engenhoso mecanismo espiritual, de modo que a vida mostra uma lucidez nos trabalhos que nós vamos realizar. E as mudanças, podemos dizer assim, são o fruto das experiências teóricas, nos levando à realização do aprendizado. Só que a vivência, ela vem depois, sempre com a maturidade da alma. E para que nós possamos interpretar a verdade como ela é, nós precisamos aumentar as nossas experiências. E onde nós aumentamos as nossas experiências? Nas diversas reencarnações. Mas nos ajuda a aprender também com a experiência dos mais velhos. Porque mesmo aqueles homens, já de certa forma evoluídos, de vez em quando, eles utilizam as recordações do passado para procurar dispositivos sempre de acordo com sua necessidade. Agora, se porventura nós sentirmos, que surgem em nossa mente lembranças do passado, vamos procurar interpretar esse aviso e fazendo com que nós melhoremos nossa conduta, porque o objetivo de quem acompanha Jesus é a pureza nos sentimentos, e o aprendizado do amor a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos, com todo o esplendor. A questão 221A. É a mesma lembrança que se devem certas crenças relativas à doutrina espírita encontradas em todos os povos? Edgar. Bem, a essa pergunta 221A, os espíritos reveladores trazem as seguintes considerações. Esta doutrina é tão antiga quanto o mundo. Referem-se eles aqui à doutrina espírita, portanto. Esta doutrina é tão antiga quanto o mundo. É por isso que a encontramos por toda parte e é esta uma prova de sua veracidade. O espírito encarnado, conservando a intuição do seu estado de espírito, tem consciência instintiva do mundo invisível, mas quase sempre ela é falseada pelos preconceitos e a ignorância mistura a ela a superstição. E aqui, André Reis, João Moreço, amigos e amigas que nos assistem, há uma pequena anotação, uma nota de rodapé, elaborada pelo tradutor desta edição do Livro dos Espíritos, que é José Herculano Pires. E é importante que eu a traga para que nós já tenhamos aqui mesmo um primeiro comentário a estas considerações dos espíritos. Diz então Herculano Pires: os espíritos aludem à eternidade espiritual da doutrina e sua permanente projeção na Terra. Mas devemos distinguir entre as suas manifestações falseadas no passado e a manifestação pura que se encontra neste livro. Os traços da doutrina espírita marcam o roteiro da evolução humana na Terra, mas só com este livro ela se apresentou definida e completa. Por isso, o Espiritismo é, na Terra, uma doutrina moderna, embora não seja uma invenção moderna, como acentua Kardec, mesmo porque ninguém a inventou. Estas considerações de Herculano Pires são relevantes e nós vamos aqui tentar trazer alguns comentários para que nós também possamos destacar estas mesmas relevâncias por ele trazida. Num primeiro momento, amigos e amigas, vamos verificar
que, diante da pergunta de Allan Kardec, os espíritos vão dizer que a doutrina espírita é tão antiga quanto o mundo. Ora, no primeiro momento, pode parecer algo estranho os espíritos estarem fazendo essa observação de que a doutrina espírita é tão antiga quanto o mundo. Ora, a doutrina não foi, nós podemos perguntar, elaborada e codificada por Allan Kardec em 1857? Como, portanto, ela pode ser tão antiga quanto o mundo? E é por isso que Herculano Pires faz essas referências. E eu trouxe aqui duas importantes considerações kardecianas, trazidas em A Revista Espírita, de agosto de 1868, onde Allan Kardec deixa muito claro essa ideia, importante para que nós possamos melhor compreendê-la. E também, André, eu tomo a liberdade de fazer um pequeno spoiler, exatamente pela sua importância também, de um trechinho das considerações de Allan Kardec na questão 222, que será ainda estudada por este programa, pelos amigos que vão desenvolvê-la no próximo episódio, inclusive. Todavia, eu quero apenas fazer uma referência, porque é fundamental que eu a faça e que eu traga esse elemento para cá. Bom, dito isso, em primeiro lugar, Kardec, na Revista Espírita de agosto de 1868, portanto, ele vai dizer que existe, de uma maneira geral, dois espiritismos. Kardec dizendo isso. Ele vai dizer que há um espiritismo chamado retrospectivo e um espiritismo chamado moderno. O espiritismo retrospectivo, segundo Allan Kardec, é todo fato espiritual ocorrido antes de 1850. Ele, aliás, determina esse limiar histórico. Antes de, segundo Kardec, de 1850, todo e qualquer fato espírita era chamado de espiritismo retrospectivo. A partir da codificação propriamente dita e da elaboração do Livro dos Espíritos, ele considera, portanto, a existência do espiritismo moderno, a partir, inclusive, de 1850, mas reunindo efetivamente todas as considerações doutrinárias em 1857. Kardec, aliás, nessa Revista Espírita de agosto, ele vai dizer: não foi senão em 1857 que as observações foram coordenadas em corpo de doutrina metódica e filosófica. E ele conclui, portanto, essa divisão nos parece útil à história do espiritismo. Bom, portanto, é muito compreensível que os próprios espíritos reveladores façam estas considerações de que a doutrina espírita é tão antiga quanto o mundo. Por isso, pelo fato dela ser tão antiga quanto o mundo, todas as manifestações, vamos dizer, de alguma forma, algo espirituais ou algo intuitivas, expressam, é claro, a própria natureza espiritual da criatura que a formula. É por isso que há essa ideia de lembrança de uma realidade espiritual, de uma realidade além matéria, portanto, uma realidade extrafísica ou metafísica na antiguidade e desde sempre. Encontradas, aliás, como o Kardec levanta, em todos os povos. Daí, então, eu só vou trazer essa última observação por Kardec anotada na questão 222, que será trabalhada no programa que vem, mas, como eu disse há pouco, é importante para nós. Kardec vai dizer: nunca dissemos que a doutrina espírita é uma invenção moderna. Por isso que Herculano Pires fala nessa resposta, nessa anotação da questão 222,
que não se trata de uma invenção moderna, né? E ele vai dizer, mesmo porque ninguém a inventou. Exatamente porque a doutrina nada mais isso não significa que seja algo simples, mas nada mais do que um esforço da revelação dos espíritos, né? Da revelação de Deus junto aos espíritos que contribuem e contribuíram, na época, à edificação do espiritismo. Kardec, então, menciona, nunca dissemos que a doutrina espírita é uma invenção moderna. Constituindo uma lei da natureza, o espiritismo deve ter existido desde a origem dos tempos e sempre nos esforçamos por demonstrar que dele se descobrem sinais na antiguidade mais remota. Aí diz ele, a ideia da transmigração das almas, olha aqui, ele já se refere aqui a essa ideia primordial que ele levanta nessa questão 221A, a mesma lembrança de crenças relativas a doutrinas espíritas, portanto. Ele vai dizer, essa ideia da transmigração das almas, ou seja, da pluralidade das existências, era uma crença vulgar, aceita na época, na antiguidade, pelos homens mais eminentes. Aí Kardec pergunta, de que modo adquiriram? Por uma revelação ou por uma intuição? Ora, estes dois elementos, seja pela revelação ou seja pela intuição, caracterizam, portanto, a formação de um sentimento algo inato em torno da realidade espiritual. É por isso, portanto, que de uma forma geral, desde sempre, os povos comungam, de uma certa maneira, uma ideia espiritualizante, uma ideia da existência de um sagrado, no caso da ideia de Deus ou de uma divindade ou de várias, né? A ideia da pluralidade das existências, a ideia da metempsicose, por exemplo, né? E outras tantas que apenas configuram a existência desse sentimento inato, desse sentimento intuitivo de que existe algo além da matéria e que, portanto, o espírito é sobrevivente à morte. André Reis. Ok, obrigado pelas considerações. Vamos agora a uma breve pausa aqui no nosso programa e voltamos já já. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 92000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Verdade e Luz. Retornamos da nossa pausa. Estamos aqui no programa Verdade e Luz, no estudo das obras básicas da doutrina espírita. E para não adentrarmos na questão 222, que vamos deixar para um outro programa, vamos trabalhar com duas questões do livro O Consolador. Vamos trabalhar com a questão de número 118. É a seguinte: como se registram as experiências do espírito em uma encarnação para servirem de patrimônio evolutivo nas encarnações subsequentes? João. A resposta dessa pergunta é o seguinte:
É no próprio patrimônio íntimo que a alma registra as suas experiências no aprendizado das lutas da vida, acerca das quais guardará sempre uma lembrança inata dos trabalhos purificadores do porvir. Bom, nós sabemos que a reencarnação é o processo pelo qual o espírito, estruturando um corpo físico, retorna periodicamente ao corpo material. E esse processo ele tem como objetivo propiciar vivências de conhecimentos, auxiliar o espírito a evoluir. E o espírito, ele obedece um princípio de identidade de frequência, ou seja, o espírito reencarna em um determinado continente, em um determinado país, em uma determinada região desse país, em uma determinada localidade dessa região, com determinadas características culturais, ou seja, de idioma, de usos, de costumes, de valores, de tradições e de história, bem como também reencarna em uma determinada família, sempre de acordo com a sintonia que a frequência do seu pensamento consiga estabelecer em relação a cada um desses elementos. Por exemplo, não é muito comum a gente, às vezes, a pessoa falar assim, eu acho que eu estou na família errada. A gente não ouve muito isso. Mas a gente sabe que isso não é verdade. Nós estamos na família certa, na família planejada, nós, inclusive morando em Ribeirão Preto, no Brasil. Bom, isso nós não podemos falar que acontece por acaso. O espírito ele faz a encarnação conscientemente, inclusive o seu próprio geral para a existência ideal a que ele está iniciando. E o espírito reencarnante, de acordo com suas limitações, ele será auxiliado por espíritos com mais conhecimentos, e geralmente é aqueles que a gente tem mais afinidade. Agora, no entanto, se ele não tiver suficientemente equilibrado ou consciente, ele será orientado nesse planejamento por espíritos, de certas formas, mais evoluídos. Agora, todavia, reencarnando, o espírito ele inicia o processo de existência corporal na matéria. E esse é um processo aberto. É uma trajetória pessoal do encarnado. E ele segue sempre o seu livre-arbítrio. Por isso, não há que se falar em destino, em caminhos previamente traçados. Nós sabemos, aprendemos com a doutrina espírita, que isso não existe. E o espírito encarnado, ele fundamenta-se em sua experiência. Ou seja, o que é a sua experiência? A bagagem de conhecimentos e experiências que ele adquire ao longo da sua história, seja encarnado, seja desencarnado. E ele passa a exercitar a sua capacidade, a constatar e desenvolver as suas potencialidades. Enfim, ele passa a construir o seu momento presente e o seu momento futuro. Agora, ele vai enfrentando contradições, dificuldades, obstáculos, facilidades, ele administra encontros, desencontros, permanecendo sempre no seu plano geral, ou se desviando, às vezes, em algumas variáveis do processo, mas sempre de acordo com o seu livre-arbítrio. E no exercício desse livre-arbítrio, o espírito encarnado ele vai construindo o seu equilíbrio ou seu desequilíbrio, de acordo com sua maneira pela qual enfrenta as situações que se apresentam para ele. Agora, ele vai, por assim dizer, determinando-se, segundo a natureza dos seus pensamentos e atos. Pelo menos que ele faça, ou por mais às vezes que ele se desequilibre, o espírito sempre alcança algum tipo de progresso. Certo, André? Muito bem. Muito bem, João. Obrigado. Agora vamos na questão 131. Como adquire experiência o espírito encarnado? Edgar. Aqui Emmanuel vai responder o que se segue, André Reis, João Boreço, amigos e amigas. A luta e o trabalho são tão imprescindíveis ao aperfeiçoamento do espírito como o pão material é indispensável à manutenção do corpo físico. É trabalhando e lutando, sofrendo e aprendendo,
que a alma adquire as experiências necessárias na sua marcha para a perfeição. Bom, apenas para trazer um complemento adicional às importantes já trazidas considerações pelo amigo João Boreço, nós não devemos e não podemos ignorar que as experiências reencarnatórias são cumulativas e se assomam umas às outras. É claro que no processo de depuração do espírito, não raro, muitas dessas experiências se perdem em termos de inutilidade. Todavia, os grandes valores espirituais, aquelas experiências que culminam nos processos de aprendizado e aprimoramento do espírito, nos processos de aquisição dos valores morais e intelectivos também do espírito, estas permanecem e vão se avolumando, assomando-se com todas as experiências encontradas, estimuladas, provocadas e vivenciadas essencialmente por todos os espíritos, por todos nós, portanto. É por isso mesmo que Emmanuel, respondendo a essa questão, vai dizer que a luta e o trabalho são elementos imprescindíveis ao aperfeiçoamento do espírito, é claro, né? E ele conclui afirmando que a alma adquire aos poucos, portanto, trabalhando e lutando e gradativamente, as experiências necessárias na sua marcha para a perfeição. Nós sabemos, portanto, que a perfeição, como grande objetivo de todo espírito, será somente alcançada na trajetória dos milênios e na experienciação de todas as circunstâncias indispensáveis ao burilamento, ao aperfeiçoamento, ao crescimento espiritual. André Reis. Ok, muito obrigado. Verdade e Luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. Vamos agora ao nosso quadro Momento Evangélico, onde vamos trabalhar com as páginas do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. A página de hoje tem por título Linguagem, e aqui vamos ler o que Paulo escreveu na sua epístola a Tito, no capítulo 2, versículo 8. Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. E Emmanuel, então, começa a sua digressão, as suas considerações sobre esse tema da seguinte maneira: através da linguagem, o homem ajuda-se ou se desajuda. Ainda mesmo que o nosso íntimo permaneça nevoado de problemas, não é aconselhável que a nossa palavra se faça turva ou desequilibrada para os outros. Cada qual tem o seu enigma, a sua necessidade e a sua dor. E não é justo aumentar as aflições do vizinho com a carga de nossas inquietações. A exteriorização da queixa encorajada, a pereza vergasta, a observação do maldizente confunde. Pela nossa manifestação mal conduzida para com os erros dos outros, afastamos a verdade de nós. Pela nossa expressão verbalista menos enobrecida,
repelimos a bênção do amor que nos encheria do contentamento de viver. Tenhamos a precisa coragem de eliminar por nós mesmos os raios de nossos sentimentos e desejos descontrolados. A palavra é canal do eu. Pela válvula da língua, nossas paixões explodem ou nossas virtudes se estendem. Cada vez que arrojamos para fora de nós o vocabulário que nos é próprio, emitimos forças que destroem ou edificam, que solapam ou restauram, que ferem ou balsamizam. Linguagem, a nosso entender, se constitui de 3 elementos essenciais: expressão, maneira e voz. Se não aclaramos a frase, se não apuramos o modo e se não educamos a voz de acordo com as situações, somos suscetíveis de perder as nossas melhores oportunidades de melhoria, entendimento e elevação. Paulo de Tarso fornece a receita adequada aos aprendizes do Evangelho. Nem linguagem doce demais, nem amarga em excesso, nem branda em demasia, afugentando a confiança, nem áspera ou contundente, quebrando a simpatia, mas sim linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Então, João, temos que ter muito cuidado com aquilo que nós falamos a quem quer que seja, para que não venhamos a ferir, a não agredir, a não trazer uma maior carga de preocupação e dor para o nosso semelhante. André, Edgar, essa mensagem ela é bem de acordo com o momento que nós vivemos atualmente, Você pode ver, ela certinho com o que nós estamos vivendo atualmente, Onde que a gente observa muito falas, expressões sem base, reflexões mais aprofundadas no momento em que vivemos. E a nossa luta interior ela é muito grande. Como muitas vezes a gente fala assim, é melhor ficar calado. Mas às vezes tem situações que não é melhor ficar calado. Porque às vezes a missão é mais danosa que a fala que busca entendimento, uma conciliação, um esclarecimento, E falando de forma acertada. Podemos sim nos comprometer com os ensinamentos do Cristo, mas tudo é um aprendizado. E a gente tem que praticar até nós aprendermos a falar, até nós aprendermos até escrever sem emoções desequilibradas. Nós temos que compreender o estágio evolutivo nosso e das pessoas, e nós temos que compreender que às vezes esse estágio das pessoas, ele até às vezes ele é maior do que o nosso, mas nós não conseguimos entender aquilo. Então a gente fala assim, essa pessoa está falando muito, essa pessoa não sabe o que fala, mas sabe o que é muito importante? Nós temos que aprender a ouvir quem quer que seja, e não, de certa forma, procurar não alterar as nossas firmezas vibratórias. E é possível isso? Porque nós muitas vezes, André, Edgar, nós somos muito intolerantes, principalmente com aquelas pessoas que não pensam como nós, que não entendem as coisas como nós. Talvez elas estejam pensando de forma correta, mas não. Só que a gente ainda não consegue ver isso, Agora, mesmo que nós tenhamos certeza de que nosso pensamento é o correto, ainda assim, a gente deve respeitar e muito o pensar do nosso semelhante. Então, nós temos que saber falar antes para esclarecer do que para zombar. Mais para acalmar do que para perturbar. E mais ainda, por aquelas pessoas que a gente percebe que de certo estão confusas. Ser indulgentes antes de tudo. Agora, temos que pedir a Deus que Ele nos ajude a aprender a escutar para falar e às vezes silenciar para falar melhor, porque eu entendo dessa forma, não sei vocês. Quem não sabe escutar, não sabe falar.
É difícil encontrar o equilíbrio, né, Edgar? Porque geralmente a gente acaba apontando apenas o erro do próximo, né? Mas muitas vezes esse erro é o nosso próprio, a maledicência. Esse equilíbrio que você se referia, André Reis e João Boreço, é extremamente desafiador, né? E eu me lembrei especialmente de um comentário que Rubem Alves, já desencarnado, escritor, psicanalista, filósofo, ele dizia que se oferece no mundo uma vastíssima quantidade de cursos de oratória, mas que ele nunca viu cursos de escutatória, como ele dizia, né? Quer dizer, que é exatamente em função da nossa dificuldade de ouvir. E a gente, quando fala, muitas vezes, não raro, a gente também resgata aquela antiga expressão: quem fala o que quer, dá bom dia a cavalo. Exatamente, exatamente. Então, quer dizer, é claro, né, a vigilância nesse sentido é indispensável para todos nós. E como disse o João, especialmente nos dias contemporâneos. Verdade e luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Verdade e luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Vamos ao nosso quadro Diálogo à Luz do Espiritismo e usamos o livro A Atualidade do Pensamento Espírita, do Espírito Viana de Carvalho, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Estamos no capítulo 7º, Ciências Filosóficas e Psicológicas à Luz do Espiritismo, o item Psicologia. Divaldo Franco pergunta: com o aprimoramento do conhecimento, poderão ocorrer mudanças no comportamento dos indivíduos? O que se conhece como família será mantido? E o Espírito Viana de Carvalho, ele vai trazer o seguinte comentário aqui, abrindo a resposta a essa questão. À medida que o indivíduo se aprimora, naturais mudanças se operam no seu comportamento. Aquilo que em determinado momento lhe constituía base e parâmetro de atitude, modifica-se diante dos novos valores adquiridos e das realizações operadas no seu mundo interior. O crescimento íntimo dita normas e atividades que se alteram para melhor, ampliando e enriquecendo-lhe o entendimento do ser em relação a si mesmo, ao seu próximo e à vida. É natural, portanto, que mudanças profundas se operem na sua conduta. Como a família é a pedra angular do edifício da sociedade, ela sobreviverá ao caos do momento, ressurgindo valores ora esquecidos e inspirada no código do Evangelho de Jesus, tendo como alicerce o amor e como colunas mestras do relacionamento doméstico a verdadeira fraternidade, o bem e o respeito recíproco entre os seus membros. E Viana de Carvalho conclui dizendo: no lar são forjados os heróis ou modelados os criminosos. Graças ao comportamento do grupo e especialmente tendo-se em vista os espíritos que o constituem. Por isso mesmo,
todo o empenho deve ser direcionado à família a fim de harmonizar os interesses de todos que ali se encontram vinculados pelo sangue, membros, no entanto, da grande família universal. Bem, Edgar, nós entendemos que a família vai continuar existindo porque ela é um dos principais alicerces, vamos dizer assim, na luta contra o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Porque ao constituirmos o lar, a família, vamos tendo que dividir, né? Vamos ter que pensar não só em nós, mas nos outros. E também a questão do desenvolvimento do nosso senso moral. Vai trazer um aperfeiçoamento. É essa linha que nós devemos entender? Eu creio que sim, André. Sobretudo porque você veja aqui que na primeira resposta iniciada aqui por Viana de Carvalho, ele vai dizer que o aprimoramento do indivíduo acaba possibilitando mudanças comportamentais naturais decorrentes dessa nova perspectiva, dessa nova percepção que nós vamos adquirindo. Ora, é claro, quando Kardec vai estudar a lei de progresso junto aos espíritos reveladores, ele vai destacar ali que o progresso intelectual faculta o discernimento do bem e do mal, possibilitando, em consequência disso, o aprimoramento moral. Portanto, nos parece que a família acaba sendo um núcleo educativo para todos os membros ali incluídos. E, evidentemente, em função disso mesmo, os valores morais vão se aperfeiçoando, o egoísmo e o orgulho vão se perdendo com o tempo e os laços de afeto que unem os membros da família se estenderão de tal forma para que daí comecemos, então, a compreender o outro de igual modo, partícipe da própria família universal, portanto. E vejamos aqui, e é importante ressaltarmos isso, que nem espírito de Viana de Carvalho, nem os espíritos reveladores, tampouco Allan Kardec, vão falar sobre que tipo de família é importante, é ideal, etc, etc. Eles falam a família como uma reunião de afetos, como uma reunião de elementos que se conjugam com o objetivo de crescerem juntos e naturalmente sendo facultados ao exercício do aprimoramento que a convivência não rara, cercada de atritos, vai provocar. Então vejamos que se trata de uma questão muito fundamental. E eu digo isso porque ainda há muitos aqueles que acham que a família só pode ser concebida dentro de uma ótica de homem e mulher. E nós precisamos mudar esse olhar para que nós entendamos que onde há amor, onde há propósitos superiores de convivência e aprendizado, de educação e burilamento íntimo, há família. E é importante nós reconhecermos isso, né? Tanto que quando Kardec fala da instituição do casamento, os espíritos vão falar na união de seres. Eles não vão falar da união de homem e mulher, mas na união de seres que se amam. Então vejamos, é importante nós tratarmos dessa questão, para que nós vejamos que o espiritismo sempre será uma doutrina de vanguarda. E uma doutrina de vanguarda que compreende as necessidades do espírito e, por conseguinte, as próprias necessidades humanas. André Reis. Ok, obrigado pelas suas colocações. Verdade e Luz. Amigos ouvintes e telespectadores, estamos chegando ao final do programa Verdade e Luz, agradecendo aos nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500.
Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975, WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. Vamos agora às nossas considerações finais. Edgar. Bem, amigos e amigas que nos assistem, que nos ouvem, André Reis, João Moresso, nosso amigo que dirige os trabalhos técnicos, Gilberto Silva, eu quero mais uma vez agradecê-los a todos pela oportunidade de aprendizado e estudo, por estarem conosco, por dedicarem parte relevante do tempo de cada um para participarem do nosso programa, procurando aprender um pouco mais e, da mesma forma, nos estimular a todos ao estudo, considerando, é claro, que o aprendizado nos é comum. Agradeço a Deus a oportunidade de trabalho mais uma vez, esperando reencontrá-los a todos numa feliz e nova oportunidade de reencontro, amigos. Muito obrigado. Ok, obrigado. Suas considerações, João? Eu queria também, mais uma vez, né, como a gente sempre fala, e o Basílio, né, o nosso querido amigo Basílio, fala que nós temos que ter gratidão. Gratidão por tudo, e realmente, e é muito grato que eu participe desse programa, e agradeço ao André, ao Edgar, ao Gilberto, a companhia, o aprendizado, como também agradeço a todos os nossos queridos ouvintes, telespectadores, que estão junto conosco, como diz o Edgar, né, Edgar? Aprendendo, porque nós aprendemos juntos. E sempre desejando que a paz de Deus e de Jesus esteja sempre em nossos corações e em nossos lares, hoje e sempre. Muito bem, e aproveitando a oportunidade, convido a todos para que ouçam, né, a programação da Web Rádio Verdade e Luz e que também divulgue para seus amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar o nosso podcast, que está aqui embaixo na tela, né? www.webradioverdadeluz.org.br. Que Deus nos abençoe a todos e até o próximo programa Verdade e Luz. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.